Mais uma aula, então, iniciando, do dia 18 de junho de 2020. Para hoje, o que nós temos? Realizar a leitura oral das páginas 40, 41 e 42 do livro de História e fazer anotações. De novo, o mesmo esquema, tá? Vocês vão anotar o que vocês acharam importante, o que vocês aprenderam, o que chamou a atenção, ou o que vocês não sabiam, ou alguma coisa que vocês até desconhecem e gostariam de saber um pouco mais, tá bom? E se pegarmos o livro de história, tá? Livro de história, capítulo 2, o prof vai abrir aqui na página 40. Ele fala sobre as comunidades tradicionais, tá? Primeiramente, vocês vão ler a página 40, 41 e 42. Na página 41, fala sobre as comunidades indígenas. O que eles fazem, onde eles vivem, do que eles se alimentam, enfim, os costumes e as tradições, tá? Se a gente vê aqui, tá, pela leitura, eles têm algo em comum com nós, tá? Porque eles também plantam e eles também pescam o peixe. Então, eles também usam, né, da atividade através da natureza, como nós também, para se sustentar, né, e saciar, certo? Eles caçam os animais, né? Então, como nós vimos anteriormente na aula sobre a produção agrícola, nós nos sustentamos através da plantação. Já os índios, eles também plantam, pescam e caçam os animais. Eles viviam em ocas, né? Hoje, algumas aldeias ainda vivem em ocas, tá? Ainda tem as construções deles, diferente das nossas, mas também muitos já usam roupa como nós, né? Inclusive os índios todos eles usam roupa, né? Antigamente que eles vestiam só um vestidinho, uma peninha. Hoje eles usam roupa igual a nós e moram em casas. Geralmente eles moram assim em povoados, tá? Porque eles gostam de viver junto, mais unido, tá? Inclusive, quando a prof. Josi fazia faculdade, um dia eu fui visitar um povo indígena lá em São Leopoldo. E eles tinham uma construção que era referência para eles, tanto como igreja, escola, e ainda vendiam os seus artesanatos, porque eles também fazem artes, né? Eles fazem pulseiras, fazem anéis, enfim, cestos, eles fazem muita coisa. Então, isso para eles também é uma forma de se sustentar. O que chamou a minha atenção naquela visita foi que a escola, ela era totalmente construída de forma que todos pudessem estar nela, né? Um prédio grande, sabe? Feito de madeira. Ele não era assim chique, com paredes, que nem as nossas casas, enfim, sabe? Não era nada muito, como é que eu vou dizer? Eles viviam de uma forma bem simples e para eles aquilo era tudo, né? Então, a gente vê ali
que ainda neles habita aquela sensação de que, eu precisaria viver numa oca, sabe? Eles, na verdade, são um povo humilde, né? Então, para eles aquilo é o que realmente importa, tá? Se vocês lerem a página 42, a gente vai ver lá o calendário indígena. Isso mesmo, eles têm um calendário um pouco diferente do nosso, porque o nosso tem dias, tem meses, a dia da semana, né? E o deles aqui é por desenhos, que se referem aos meses do ano, tá? Então, eles têm ali, por exemplo, em janeiro, se vocês olharem a imagem, ó, a imagem da página 42, vocês olham lá, vocês conseguem observar que em janeiro eles desenharam um milho. Por que será? É porque é o mês do milho, para eles plantar, né? Depois, em fevereiro, o mês do peixe, depois abacaxi, né? Então, eles têm a questão mais dos desenhos, para eles saber o que vem em cada mês, tá? Já o nosso é por dia, porque, na verdade, para eles é algo padrão, para nós também. Só que daí, para quem vive na produção agrícola, cuida também os meses, tá? Só que daí isso não aparece no nosso calendário, né? Que poderia aparecer também, mas o nosso é diferente. O nosso é por dia e por mês, tá? Outra coisa, assim, que os índios, né? Que eu aprendi lá naquele povoado dos indígenas que eu fui visitar, é que eles gostam muito do rio, de morar perto de rio. E as crianças, assim, elas brincam todas juntas, assim, não é cada família para si. É todo mundo junto, eles vivem lá e eles estão sempre no meio de todo mundo. Quem quiser ir para a escola vai, quem não quer não vai, sabe? Então, não é muito nesse sentido como a gente vive, é um pouco diferente. Mas vale muito a pena, tá? Conhecer. Inclusive, eu achei bem interessante, porque é uma outra realidade, é um outro estilo de vida, e a gente sempre acaba aprendendo com isso. E eu gostei muito pelo fato de que é uma coisa diferente e não deixa de ser menos importante, porque cada um vive do seu jeito, né? E cada um vê importância em alguma coisa. Então, é assim que eles vivem e a gente vive também do nosso jeito, né? Nenhum é menos importante que o outro, todos somos importantes e é isso aí. Então, é o que o capítulo quer, então, nos trazer um pouco, nesse começo, sobre a comunidade indígena. Nós já havíamos comentado um pouco, né, sobre os índios, mas é bom aprofundar, tá? Conhecer um pouco mais. Inclusive, se vocês têm curiosidade, assim, em conhecer os tipos, né, porque, assim, na verdade, são diversos indígenas e cada um vive do seu jeito, eles não são todos iguais. Então, nós podemos aprofundar esses conhecimentos se vocês tiverem interesse, né? Vocês também podem dar uma pesquisada, porque agora vocês estão em casa, né? Vocês estão... Inclusive, vocês mexem nos telefones, né? Vocês têm acesso à internet, vocês podem pesquisar lá um pouquinho sobre os indígenas, tá? Para ver como eles vivem, como são os costumes e aonde se encontram os índios, né? E inclusive também o que vocês podem estar fazendo é uma pesquisa de como era, né? Nos tempos em que o Brasil foi descoberto, como os indígenas viviam naquele tempo, porque é muito diferente de hoje para ontem, de como eles viviam e como eles vivem agora, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais
sobre as leituras dessas aulas da semana. Qualquer coisa, qualquer dúvida, nos chame, tá? Fiquem bem à vontade mesmo para nos chamar. E estamos aqui para o que precisarem. Bons estudos, parabéns pela dedicação, um forte abraço, beijos! E até semana que vem, até as próximas aulas!